Pedrão vai falar sobre afiliação no mercado americano. Ele tem uma comunidade sobre afiliação e a forma que o Pedrão ensina é muito simples de entender. Então, vai ser muito massa vocês entenderem como que funciona esse lance da afiliação e quem tem vontade de crescer nesse mercado de afiliação tá aí a oportunidade, tá? Então, Pedrão, chega aqui, meu querido. Um prazer ter você. Palmas pro Pedrão, galera. Valeu, mestre. E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Vocês já devem estar cansados, né? Só conteúdo pancadaria aí. Minha palestra ficou por último. Mas eu confesso que eu vou ser muito breve, tá? Prometo. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu recebi esse convite do Tiagão para falar aqui com vocês sobre o mercado de afiliação, né? Porque eu estou acostumado a falar sobre tráfego. Toda palestra que eu vou, toda call que eu dou, é sempre sobre tráfego. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque eu acho que eu posso somar muito com vocês que querem começar a entrar nesse mercado da maneira correta. E o mercado de afiliação é, de longe, a maneira mais fácil de entrar no mercado americano, tá? E eu posso agregar muito com vocês porque nos últimos 2 meses eu formei mais de 20 afiliados de 7 dígitos, tá? Que começaram do absoluto zero, pessoas que não eram do mercado de direct response. A minha comunidade ela é focada em gestores de tráfego, então eu pego um subido da vida lá que está rodando tráfego para pizzaria, para hamburgueria, e transformo esse cara num afiliado de sucesso, sem saber copy, sabendo só o básico de tráfego. Então, eu acho que eu posso somar muito com vocês, porque essa metodologia aqui que eu vou passar para vocês, ela é completamente validada, tá? Ela é completamente... Eu costumo chamar ela de uma metodologia à prova de erros, tá? Porque se você conseguir aplicar essa parada aqui da forma como eu vou passar hoje, é quase impossível você não ter resultado como afiliado no mercado americano. E eu montei essa apresentação aqui num formato de passo a passo mesmo, para vocês conseguirem sair daqui e executar. Então, é algo que a gente tem uma amostragem de dados muito grande, diversas pessoas com estilos diferentes de tráfego, que pessoas melhores em copies, piores em copy, aplicaram isso daqui e tiveram os seus primeiros resultados aí como afiliado, tá? E não tinha como eu começar essa palestra aqui de um jeito diferente, com um slide diferente, né? O João até matou isso aqui, ele acabou de falar isso aqui. E nunca na história da internet foi tão simples você ficar multimilionário, tá? Nunca, nunca, nunca na história. E o motivo é muito simples, a gente nunca teve um mercado de tanta alavancagem e com tanta simplicidade como o mercado americano. Inclusive, até convido vocês a me falarem um mercado que com 4 vendas no dia, no final do mês, você fatura R$100 mil. Isso não existe, tá? Porque se você for pegar a comissão média hoje no mercado americano é de $140 de CPA. Então, 4 vendas no dia, no mercado gigantesco que é o mercado americano, isso não é absolutamente nada. No final do mês, você fatura R$100 mil. E não só isso, né? Eu acho que o mercado de afiliado ele veio para democratizar o direct response de vez, porque, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, na minha opinião, a barreira de entrada maior do direct response ela não é dinheiro. Dinheiro você arruma. A barreira de entrada do direct response, até um tempo atrás, ela era oferta, tá? Se você não fosse bom em copy, se você não tivesse um sócio copywriter, você não conseguia arrumar nada nesse mercado. E simplesmente veio o mercado de afiliação nos Estados Unidos, que, contrário do que muita gente fala, não é uma onda, tá? Esse mercado aqui ele existe desde 1998. Ele é um mercado completamente consolidado nos Estados Unidos. E não existe só o mercado de afiliação de nutracêuticos, tá? Esse é o que a gente conhece, que é o que se popularizou no Brasil. Então, ele veio para democratizar mesmo. Então, principalmente a galera do tráfego tem tido bastante destaque, porque eu acho que isso aqui, na essência, é o que a gente chama de one person business, né? Que é o cara que consegue fazer uma pessoa só tocar um negócio de múltiplos 7 dígitos, sendo apenas afiliado nos Estados Unidos, tá? Deixa eu passar aqui. Então, assim, nunca existiu um mercado com alavancagem tão grande, como eu expliquei para vocês, com tanta pouca venda você consegue fazer tanto faturamento. Quem entrou no mercado em, sei lá, 2021, 2022, com o hype do PLR, para a gente fazer 100 mil no mês, a gente precisava fazer 1.200 vendas. Aqui com 4, a gente já consegue
atingir esse faturamento de forma bem tranquila, porque esse mercado ele isolou a principal variável que existe no Direct Response, que é a variável oferta. Tá? Um bom afiliado ele recebe ofertas validadas o tempo todo. E eu provei isso na prática. Antes de eu criar essa metodologia aqui, eu fui top afiliado de 2 grandes operações no Brasil, tá? Durante alguns meses aí. Então, eu ensino realmente o que eu aplico, o que eu faço hoje. Tá? Eu sou gestor de tráfego, especialista em Meta Ads. Tá? Todo o meu gerenciamento de tráfego é no Facebook Ads. Eu vim do mercado de e-commerce e quando eu migrei para o Direct Response, eu já tinha gerenciado aí mais ou menos uns 35 milhões para e-commerce. Tá? E aí, quando eu descobri o Direct Response, meu core business, né, meu meio de negócio principal era fazer parcerias com grandes copywriters e escalar essas ofertas juntos. Então, em 2022, comecei a fazer essas parcerias e de lá para cá eu escalei mais de 15 ofertas de múltiplos 7 e múltiplos 8 dígitos, tá? Fora as dezenas de ofertas de 6 dígitos aí que não pegaram tanta tração assim. Então, depois disso, depois de ter escalado mais ou menos umas 10 ofertas, eu vi que a minha metodologia ela funcionava para qualquer oferta, de qualquer nicho, desde que fosse tráfego direto, desde que fosse um tráfego que mandando para uma página de VSL, eu resolvi criar o Tráfego Direto Academy, que foi o meu primeiro produto educacional de fato. E hoje essa comunidade, eu acredito que seja a maior comunidade do mundo de tráfego direto focado em Facebook Ads. Nós somos em mais de 1.500 membros ativos. Tá? E esse foi o meu principal produto da área educacional até dezembro do ano passado, que foi quando eu lancei a formação Gestor DR, né, que é a formação de Gestor Direct Response, que ensina gestores de tráfego a sair do mercado tradicional, da prestação de serviço, principalmente, né, e se tornarem afiliados de sucesso no mercado americano. Tá? Nessa primeira turma, a gente era meio que um processo de validação, a gente limitou as vagas, entrou 380 pessoas, e nós já temos vários cases aí de múltiplos 7 dígitos, realmente de gestores de tráfego que mudaram de vida dentro da formação. O cara que até 4 meses atrás cobrava R$400 por cliente, e hoje esse cara está fazendo aí 200, 300, 400 mil reais no mês, trabalhando sozinho como afiliado. Tá? E aí, eu volto a falar aqui, eu costumo comparar essa oportunidade do mercado americano com o que aconteceu em 2013, quando o famoso Érico Rocha trouxe o Fórmula de Lançamento para o Brasil. Nessa época, a gente teve um enriquecimento em massa, várias pessoas enriqueceram no digital, tanto gestores de tráfego como copywriters, principalmente experts. E, assim, guardadas as devidas proporções, né, hoje a gente tem... isso aconteceu naquela época porque era um mercado em expansão. Basicamente, o Érico estava pavimentando o mercado de infoproduto no Brasil, que era muito amador até então. Então, quem pegou isso no início realmente ficou rico. Tá? Não tem nem como ser diferente, tá? Porque é um mercado absurdo, muito grande. E quem pegou isso lá no começo conseguiu realmente sair na frente. Tá? E agora, com o mercado americano, a gente está de novo aí diante de uma oportunidade dessa. Só que agora, na minha opinião, 100 vezes maior, num mercado que realmente é consolidado, existe desde 1998. No caso do Érico, a gente não sabia para que rumo ia tomar o mercado de infoproduto no Brasil, e aqui a gente já tem uma parada que existe aí há quase 30 anos, tá? No modelo de negócio completamente consolidado e no mercado mais próspero do mundo. Então não dá para negligenciar esse mercado de forma alguma, tá? Não percam esse time. Eu acho que isso aqui é até clichê falar, mas eu quis trazer os principais benefícios desse mercado para um afiliado, né? Então, altas comissões e em moeda forte. Um afiliado que se destaca hoje, ele rapidamente chega nos $200 de CPA ou $200 de comissão. Grande variedade de ofertas e produtos, então você consegue trabalhar com um nicho que você se identifica melhor, o que facilita tudo, tá? Então, se você vai escrever os seus próprios criativos, que é o que geralmente acontece, com um nicho que você entende, que você gosta, tudo vai ficar mais fácil. Você tem zero preocupação com logística, com estoque, zero preocupação com suporte ao cliente, e o principal, você não precisa validar a oferta, tá?
Então, tudo aquilo que o Felipe falou aqui, que as dificuldades, né, a quantidade de variáveis que tem o mercado para o produtor, o afiliado não precisa pensar em nada disso. Eu costumo falar que o mercado de afiliado você roda como se fosse um infoprodutor, mas ganhando $200 por cada venda que você faz, porque você só se preocupa com a venda, você só se preocupa em vender. Mas, vamos ao que interessa. Eu trouxe um conteúdo bem prático aqui. Eu acho que eu consegui condensar muito bem. Eu peguei a espinha dorsal da minha formação e eu consegui sintetizar ela aqui em 20 slides. Tá? É exatamente isso que os melhores afiliados lá da formação fazem. É exatamente isso que eu fiz para escalar como afiliado. E eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar para vocês também, se vocês conseguirem aplicar da maneira correta. E eu montei essa promessa aqui, achando que a galera era mais iniciante, mas, pô, $10 mil para a galera que está aqui na plateia é brincadeira, tá? Então, considerem isso aqui é o mínimo do mínimo que vocês podem fazer com esse conteúdo, tá? Basta realmente aplicar. E aí eu dividi essa metodologia em 3 passos muito práticos para você se tornar um afiliado e se diferenciar, se tornar um afiliado de sucesso e se diferenciar aí do restante do mercado. E o primeiro, sem dúvida nenhuma, seja um expert em modelar criativos. No início, você está passando pelaquela zona de arrebentação. Então, você não pode criar nada do zero. Então, você precisa virar um rato de biblioteca. Tá? Você precisa espionar e saber tudo que está funcionando no mercado. Você precisa abrir a biblioteca de anúncios ali do Facebook e, cara, destrinchar aquilo dali, definir o nicho que você quer rodar e fazer essa espionagem, que é muito simples. Tá? Você pode colocar, abrir lá o ChatGPT e pedir para ele te dar as 10 palavras-chave que mais aparecem nos anúncios do nicho tal. Talvez, então, vou te dar um exemplo. Talvez o nicho de ED, que é o que a galera mais roda hoje, emagrecimento, enfim. E ele vai te dar essas palavras. Basta jogar essas palavras na biblioteca, usando uma ferramenta que... Eu uso uma ferramenta chamada SpyWolf, mas ela é similar ao Adsparo, né? E nada mais é do que ela filtra a quantidade de criativos, tá? Então, você consegue achar os criativos que realmente estão escalados ali, você consegue filtrar para ele te entregar somente os criativos, por exemplo, que tem mais de 10 na biblioteca. Então, você não precisa ficar minerando ali por muito tempo. E, cara, se você tirar aí 2 horas do seu dia para fazer isso aqui, você consegue aí centenas de criativos escalados para você modelar. Tá? Aqui, pessoal, eu queria passar para vocês, mas não deu para colocar no slide, todos os PDFs que eu disponibilizei para a galera para transformar o ChatGPT simplesmente numa máquina de fazer criativos focados e agressivos como o Direct Response Pad. Tá? São 15 arquivos em PDF que eu vou disponibilizar para o Thiagão, então se vocês tiverem interesse é só encher o saco dele lá, pedir esses PDFs, você vai jogar esses PDFs lá no ChatGPT, você vai pedir para ele analisar, resumir e te dar aquele conteúdo ali todo sistematizado. Então, através desse prompt, ele vai aprender o que é o Direct Response. E aí, dentro desses PDFs aqui, tem vários anúncios que escalaram muito recentemente. Então, isso aqui funciona demais. E depois que você tem esse prompt pronto, você vai utilizar um outro prompt para pegar o criativo ali que você transcreveu, que você achou escalado, e pedir para o ChatGPT modelar. E ele vai te entregar isso aqui com assim, um nível de assertividade absurdo. Tá? Você precisa mexer muito pouco utilizando esse prompt aqui no criativo que ele te entrega. Então, você não precisa ser um expert em copy, não precisa ser um especialista em copy para criativo. E aí, se gestores de tráfego conseguem ter resultado com isso aqui, imagina vocês que estão aprendendo copy com o cara que eu considero o 01 do mercado hoje de copy para Direct Response. Então, você não melhora nada da sua cabeça inicialmente, você vai pegar o que o ChatGPT te entregar, e se você tiver um certo conhecimento de copy, você pode, aí sim, melhorar o que a IA te entregou, tá? Com o seu conhecimento de copy. E aí, seu criativo vai ficar ainda mais assertivo, você pode trabalhar ali o mecanismo da sua oferta, que talvez ele não te entregue corretamente. Enfim. E aí, você vai mandar esse criativo para um editor de vídeo, tá? Vocês não vão ficar perdendo tempo com edição, porque é um trabalho extremamente operacional e não é uma
uma edição comum, tá? A edição para Direct Response ela tem alguns detalhes que só um editor que já está no mercado sabe ali o tempo certo de colocar isso no criativo, e isso acaba aumentando a conversão. Hoje você vai pagar aí, acredito que R$30 a R$35 no minuto na edição de criativo para um bom editor, tá? Então não é algo que pesa para você fazer. E feito isso, você vai começar a realmente testar esses criativos, no meu caso aqui no Facebook Ads. Recomendo que vocês iniciem pelo Facebook Ads, porque, na minha opinião, é a plataforma de tráfego mais democrática que existe. É a única plataforma de tráfego que você consegue subir um anúncio de manhã, e esse anúncio está vendendo à tarde, se for um bom anúncio. Então, eu recomendo que comecem pelo Facebook. Validou, aí sim você pode lateralizar plataformas de tráfego. Tá? Mais importante do que a copy, falando do mercado de afiliação nos Estados Unidos, é o seu teste de criativo. Tá? Eu demorei mais ou menos 7 meses para masterizar esse conteúdo aqui de tráfego. Tá? E o que eu vi que os grandes afiliados faziam, tanto no evento no Affiliate World em Dubai, 2024, 2025, como no evento de Budapeste. Existe uma tendência entre os grandes afiliados, e até produtores podem aplicar isso daqui, que é você analisar o seu teste de criativo pautado em métricas secundárias. Tá? Se você falar isso aqui para um produtor no Brasil, ele te xinga e ele vai falar, cara, esse cara está ficando louco, porque aqui a gente testa o criativo, a gente espera bater o nosso CPA ideal. Se esse criativo saiu venda, ele vai para a pré-escala. Se ele não saiu venda, a gente mata esse criativo ali. Mas o que acontece? No mercado americano é muito caro. O tráfego ele é 6 vezes mais caro, ou até mais, dependendo do nicho que você roda. Então você não pode ficar esperando, vamos supor que você pegou uma oferta ali que te paga 140, 150 reais, $150 de CPA. Você não pode ficar gastando metade da sua comissão esperando e rezando para aquele criativo vender. Porque se você tem $140 de comissão, $70, a gente está falando aí de quase R$400. Você testou 10 criativos que você errou, foi 4 mil pro ralo. Então, por isso que o mercado fala, e de forma correta, que o mercado americano é caro, mas porque a galera não sabe isso e não aplica isso aqui no tráfego. Tá? Se você masterizar isso daqui, você vai conseguir testar de forma muito mais barata e você vai correr por fora do mercado, enquanto o seu concorrente, que roda a mesma oferta, está gastando, sei lá, 10, 15 mil reais para testar uma leva de criativo, você vai estar gastando 2, 3 mil reais. Tá? Então, isso aqui é muito poderoso. Basicamente, o teste criativo no Facebook Ads, você precisa isolar 3 variáveis. Essas são as variáveis que tornam o teste no Facebook realmente efetivo. Tá? A primeira variável é a sua fatia de público. Tá? Então, necessariamente, o seu criativo ele precisa ter uma amostragem em diferentes conjuntos de anúncio. Tá? Então, como que você vai montar isso daqui? Você vai montar uma campanha em CBO. Pode ser ABO também, mas eu não gosto. Eu já testei CBO e ABO dezenas de vezes, em dezenas de ofertas, o CBO sempre sobressai. Então, eu peço para todo mundo sempre testar em CBO. Na estrutura 131, que para quem não é do tráfego é uma campanha, 3 conjuntos de anúncio, um anúncio. Esse um anúncio é o mesmo anúncio, o exato mesmo anúncio, o mesmo hook, mesmo corpo, nos 3 conjuntos diferentes. Tá? Dessa forma, você está isolando a variável fatia de público. Porque o que pode acontecer? Essa variável é muito importante porque você pode ter um bom criativo, um ótimo criativo na realidade. Se o Facebook jogar o seu criativo em um cluster ruim, um cluster é um grupo de pessoas, ou uma fatia de público ruim, esse criativo não vai vender e vai afetar o seu teste. Tá? Então, eu já vi muita gente que testava com apenas um conjunto, retestar um criativo que não tinha validado, e nessa estrutura aqui, ele realmente validar. Tá? E aí, se você vai ser uma estrutura dessa para cada criativo, então se você tem 10 criativos, você vai testar, você vai criar 10 CBOs, você tem 15 criativos, 15 CBOs, e assim por diante. Dessa forma, você isolou a primeira variável do seu teste. Fechou? Segunda variável é o orçamento, isso aqui também de extrema importância. Cada criativo ele precisa receber o mesmo orçamento. Tá? Então, é exatamente por isso que a gente coloca apenas um criativo por campanha, se você estiver rodando em CBO, ou um criativo por conjunto, se você estiver rodando em ABO.
Tá? Porque que acontece? Quando você coloca mais de um criativo dentro do mesmo conjunto, o Facebook ele vai distribuir isso, ele não distribui isso de maneira igualitária. Por quê? O algoritmo do Facebook ele foi programado até sair a sua primeira conversão para jogar mais criativo onde está tendo mais clique ou mais engajamento. E nem sempre o criativo que tem mais clique ou mais engajamento vai ser o seu melhor criativo. Tá? Porque às vezes você faz um criativo muito clickbait, isso é muito comum no mercado de disfunção erétil, que o criativo tem, sei lá, 60% de CTR e não sai uma venda. Então, se você colocar esse criativo com mais 5 criativos dentro do mesmo conjunto, esse criativo de 60% de CTR, 99% das vezes vai roubar toda a sua verba. E aí, se você tem um criativo bom que realmente validaria naquela estrutura, ele não vai vender porque ele não recebeu o orçamento. Então, essa é uma variável muito importante que você isola colocando apenas um criativo por campanha /conjunto. Tá? E a terceira e última variável que você precisa isolar no Facebook é a variável da sazonalidade de mercado. Tá? Quem aqui já roda sabe que existem dias muito ruins de venda. Geralmente esse dia é na segunda-feira. Tá? É o pior dia da semana para muita gente que roda direct response, mas isso depende muito também de oferta para oferta. E para isolar isso aqui é necessário que seu criativo rode. Eu coloco ali por pelo menos 3 dias, mas, cara, no mínimo 2 dias seu criativo tem que rodar, porque várias vezes que a gente fez teste de criativo por 1 dia apenas, a nossa taxa de assertividade ela diminuiu demais. E aí, retestando os mesmos criativos por 3 dias, alguns daqueles criativos que não tinham validado simplesmente validou simplesmente rodando por mais alguns dias. Tá? Então, vocês têm a estrutura agora para soltar esse teste de criativo, que você vai soltar aí em CBO 131, com o mesmo orçamento em cada uma das campanhas, para cada um dos criativos, deixando ele rodar por pelo menos aí, 2 dias, 3 dias. Só que é exatamente aqui que vem o ouro de verdade. Tá? Eu vou soltar para vocês aqui, eu nunca falei isso aqui no mercado, só os meus alunos da formação têm acesso a isso aqui, porque isso daqui foram, cara, eu chutaria aí 9 dígitos de gasto para chegar nessas métricas aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu precisava de uma amostragem muito grande quando eu tive esse start de falar assim, não, os grandes afiliados dos Estados Unidos pautam ali o teste de criativo com métricas secundárias, então isso deve fazer algum sentido. Só que para descobrir essas métricas secundárias, eu precisava de uma amostragem muito grande de dados, tá? Porque o tráfego é difícil você cravar alguma coisa com pouca amostragem. Então, eu calcei a cara, literalmente, fui atrás das maiores operações do Brasil, pedi a planilha de validação de criativo dos caras, e a gente chegou numa amostragem aí de mais ou menos 80 criativos que escalaram múltiplos 7 e múltiplos 8 dígitos. Tá? A gente está falando de 80, não de 80 criativos validados, 80 criativos que escalaram 7 e 8 dígitos. Então, isso é um absurdo, é uma amostragem gigantesca. Tá? E, aliado a isso, essas métricas, essa parada das métricas secundárias, foi uma adaptação do conteúdo do Jason Kutazi. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Jason, hoje, na minha humilde opinião, ele é o maior gestor de tráfego do mundo. É um cara que ele já gerenciou 350 milhões de dólares só para tráfego direto. Tá? Eu não conheço ninguém que tenha chegado perto desse número, a não ser que o cara tenha uma agência que preste serviço para grandes empresas. Então, a gente está falando de, cara, 350 milhões de dólares. Tá? E ele faz todo o teste de anúncio dele pautado em métricas secundárias. E as métricas são essas. É isso aqui. Todos os nichos que você tem, os big nichos. Então, emagrecimento, disfunção erétil, sei lá, aumento peniano, tudo, do maior ao menor nicho. Seu teste de criativo tem que ficar dentro dessas métricas. Se você soltou uma oferta de ED e seu CTR está menos de 6%, dificilmente esse criativo pode ser que ele venda, mas não vai segurar a escala. Tá? Se você soltou o seu teste criativo e seu CPC máximo tá acima de $2,70, dificilmente você vai conseguir escalar, você vai precisar de uma conversão de checkout, passagem para o DTC, muito mais alto para compensar
esse CPC aqui, tá? E não é todo mundo que tem isso, depende muito do seu criativo, depende muito da sua oferta. São N variáveis para você conseguir escalar com CPC acima de 2,70, tá? CPM entre $40 e $200, hook rate acima de 55%, que, para quem não sabe, o hook rate é a taxa de retenção do gancho, tá? Então, é o quanto o seu criativo retém nos 3 primeiros segundos, que é de extrema importância, que é onde você vai fazer o cara parar de rolar o feed para ouvir o que você tem para dizer. E o hold rate é a taxa de retenção do corpo do seu criativo, tá? Então, aqui a gente considera o hold rate até 75% de visualização do criativo, então, acima de 8%. O que acontece? Você soltou lá o seu teste de criativo e gastou, sei lá, $20. Cara, se você analisou esse criativo e qualquer uma dessas métricas está fora sem venda, porque a métrica principal é venda, então pode estar tudo fora. Seu criativo fez 3 vendas lá no seu CPA ideal, porra, esse criativo ele vai para pré-escala, tá? Mas seu criativo não vendeu, que é o mais comum, e alguma dessas métricas aqui está fora, irmão, pode matar esse criativo, porque, cara, eu diria que 95% das vezes esse criativo, mesmo que ele venda, não é um criativo que vai te dar escala, não é um criativo que vai te trazer receita a médio e longo prazo, tá? Então, isso aqui é um ouro assim absurdo, isso aqui vai fazer vocês economizar muito dinheiro, tá? Vocês podem soltar o teste criativo de vocês e analisar por isso daqui, porque isso aqui é uma amostragem absurda, não tirei isso da minha cabeça. Foi realmente tudo planilhado ali, a gente chegou em realmente um padrão de criativos aí de 7, 8 dígitos que realmente escalam, tá? E aí o criativo ele é considerado validado. Isso é uma coisa que muda também no mercado americano para o mercado brasileiro. No mercado brasileiro, ou Latam, enfim, você precisa de muitas vendas, né, para o seu criativo realmente ser considerado validado. E aqui, rodando como afiliado, você, com uma venda ou mais, dentro do seu CPA ideal, você já pode considerar que esse criativo está validado, entre aspas, né? Porque uma venda, você vai fazer variações infinitas desse criativo, então você achou um corpo que converte, e é difícil ter um criativo que faça a venda nos Estados Unidos, tá? A gente está falando do mercado mais sofisticado do mundo, esse pessoal, eles recebem oferta o tempo todo, então se você conseguiu fazer uma venda como afiliado, você realmente tem um corpo ali, uma mensagem de vendas que converte, você vai fazer variações infinitas, principalmente de hook, né, que é o gancho, e de formato, para ver se esse criativo realmente traz mais volume de vendas, tá? E aí 2 vendas ou mais, esse criativo ele já pode ir para uma eventual pré-escala. Fechou? E isso aqui é muito importante, pessoal, porque eu vejo muita gente descartando criativos que vendem. Às vezes o criativo está ali 3, 4 dias no empate, com 4, 5, 6, 7 vendas. O cara fala, isso aqui não vai virar, eu vou jogar esse criativo aqui fora e partir para outro. Um criativo que vende nos Estados Unidos, que seja no prejuízo ou fez apenas uma venda, ele é melhor do que 50 criativos novos que ainda não venderam, tá? Então a assertividade ela é muito mais importante do que o volume, porque quando você acha um criativo que faz uma venda que seja, a questão ela é muito mais matemática, é uma questão de ajuste para você realmente ter um criativo que vai escalar aí os seus múltiplos 6 dígitos que seja, tá? Então, não negligenciem o criativo que vende no empate ou no prejuízo que seja. Fechou? E agora, o último passo, não tem como não falar disso daqui, tá? Quando eu decidi rodar como afiliado nos Estados Unidos, e esse mercado ele mudou a minha trajetória no Direct Response, porque, como eu falei para vocês no início, o meu core business era realmente fazer parceria com copywriters. E vocês vão me desculpar, mas copywriter é um bicho vagabundo, tá? Era difícil achar um copy que estava na mesma pegada que eu. Sei lá, os caras atrasavam, acertavam uma oferta e ia para a praia, não fazia mais nada. E realmente o mercado de afiliados ele democratizou isso. Eu vi que eu não precisava de mais ninguém para fazer dinheiro nesse mercado. Eu conseguiria rodar aí praticamente sozinho, eu e o editor de vídeo. Eu demorei para trazer um copy de criativos para a minha operação, tá? Isso foi até um erro da minha parte, mas eu estava fazendo ali a parada com a ajuda de IA, estava dando certo. Eu falei, não vou mexer em time que está ganhando. E recentemente, aí, deve ter uns 4 meses que eu trouxe um copy focado em criativo para me ajudar aí na minha operação como afiliado. Então, assim, eu preciso ser brutalmente sincero com vocês.
em relação a esse passo 3, porque essa aqui é a verdadeira barreira de entrada do mercado de afiliados. Tá? O que eu falei aqui agora é muito fácil, você pega, você executa. Só que sem isso daqui, sem uma boa oferta, uma oferta que converte, você não vai conseguir ter resultado, mesmo aplicando todos os outros passos anteriores. Tá? E quando eu decidi entrar nesse mercado, quando eu fui para Dubai em 2024, eu ainda não rodava como afiliado, mas eu fui para lá para me conectar com os maiores do mercado. E Dubai 2025 é a mesma coisa, Budapeste é a mesma coisa, e eu identifiquei um padrão. Os maiores afiliados do mundo, eles estão numa networking de ofertas exclusivas, ou eles recebem ofertas exclusivas de algum produtor específico, e é por isso que eles escalam tanto. Tá? Hoje, no Brasil, existem duas vertentes de ensino sobre afiliação no mercado americano. A primeira vertente, que eu acho que foi mais famosa, é de que o afiliado tem que alterar a VSL. Tá? Só que não existe metodologia certa, não existe metodologia errada, mas eu acredito fielmente que o jogo do Direct Response, quem vence o jogo do Direct Response é quem consegue isolar o maior número de variáveis possíveis. Uma grande operação de Direct Response, a operação do Felipe, a BH, por exemplo, como que eles isolam a variável copy? Contratando os melhores. Quando você contrata o melhor copy do mercado e ele começa a escrever para você, cara, vamos falar a verdade? Se você não está conseguindo validar, ou o problema é o criativo, ou o problema é o tráfego. Então você isolou a variável oferta, certo? Como que você isola a variável tráfego? Trazendo os melhores do tráfego. Então, se não validar essa oferta, não é copy, não é tráfego, muito provavelmente é o seu criativo. E aí, se você quiser isolar essa terceira variável, você precisa trazer um bom copywriter de criativo, e aí você fecha ali o ecossistema, você tem todas as variáveis isoladas, e aí é questão de tempo para você acertar algo muito forte. Então, cara, se você tem a oportunidade de isolar a variável de maior alavancagem e a variável de maior custo no mercado de afiliação, ou seja, você não tem que se preocupar com oferta, por que você vai alterar a oferta? Tá? Isso é totalmente coisa de brasileiro. Tá? Os maiores afiliados do mundo não fazem isso, não mexem em VSL, não mexem em nada. Mas também é mentira que os maiores afiliados do mundo escalam com oferta aberta. Tá? E essas são as duas vertentes que a gente tem hoje no Brasil, alterar VSL ou rodar oferta aberta. Oferta aberta eu não posso falar, tipo, essas duas metodologias, elas dão muito resultado, tá? É inegável. Mas por que é difícil você rodar oferta aberta? Cara, você vai disputar com 60, 70 mil afiliados, e o que vai acontecer é o seguinte, vai ficar muito mais difícil acertar criativo, porque provavelmente a conversão daquela VSL já está menor. Então, cara, para você começar no mercado, oferta aberta talvez seja uma boa opção, mas você tem que rodar a oferta aberta com o objetivo de gerar resultado, se conectar com aquele produtor, e aí a partir desse resultado, esse produtor vê que você consegue escalar, que você é um bom afiliado, e começar a te enviar ofertas exclusivas. Tá? Então, eu preciso ser brutalmente sincero aqui com vocês. Se você quer ser um afiliado de sucesso, você precisa encontrar e entrar em uma boa network de ofertas. Tá? Ofertas que realmente estão validadas. Tá? Deixa eu passar aqui, peraí. Peraí que travou. Estou apontando para o lugar certo, será? Aí. Então, é numa networking de ofertas exclusivas que você vai ter acesso a ofertas fechadas, tá? Com menos concorrência, com mais suporte do produtor aos afiliados. E você precisa isolar essa variável de oferta para poder focar somente em criativo e tráfego. Tá? E aí, cara, o mercado de afiliados ele ficou com uma fama de mais caro do que ele realmente é, porque a metodologia que se popularizou no Brasil é a de alterar a oferta. E, cara, se você altera uma lead de uma oferta, você tem que validar a oferta novamente. Tá? Não tem como. O João pode falar isso aí, mas, cara, se você... Aliás, o João não, né? Várias pessoas podem falar isso aqui. Se você mexe numa linha de uma lead, a lead é o ponto de contato inicial do seu prospect ali com a sua copy. Então, uma linha que você altera naquilo ali, meu irmão,
a diferença de resultado ela vai ser estrondosa para cima ou para baixo. Então, a partir do momento que você mexe numa lead de uma VSL, você precisa validar essa oferta novamente. E é por isso que o mercado de afiliados ficou com uma fama, o mercado americano, de fato, ficou com uma fama de ser muito caro. Porque você vai validar a oferta nos Estados Unidos, meu irmão, 30 mil, 40 mil reais fica pouco. Tá? Porque aí você está partindo do começo. Tá? A partir do momento que você recebe uma oferta validada, é como se você fosse correr uma maratona aí de, sei lá, 10 quilômetros e começasse no quilômetro 8. Porque você já tem a oferta validada, você vai precisar focar em criativo e tráfego, que são variáveis, na minha visão, mais fáceis de você conseguir acertar. Tá? E aí, hoje em dia, tem 3 formas de você conseguir acesso a esse tipo de networking. Tá? Aqui ficou errado, mas, na verdade, network de ofertas não é networking. Tá? É realmente networking, termina ali no K. E aí, a primeira forma, né, que eu acho que é a forma mais fácil, aliás, não sei se é a mais fácil, é começar com as ofertas abertas. Talvez seja mais difícil, porque você vai ter que ter resultado com uma oferta aberta, você vai ter que ir lá na Buy Goods, minerar uma boa oferta lá, começar com ela, gerar resultado. O próprio produtor vai entrar em contato com você, se você se destacar, e te colocar na networking de ofertas dele, ou ele vai te propor de ele criar se você for muito bom, ele vai começar a criar ofertas exclusivamente para você. Tá? Então, conheço vários afiliados aí que só ele roda aquela oferta. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas o Eduardo Colaut é um desses, é um brasileiro, um grande brasileiro, um dos maiores afiliados brasileiros do mercado americano. E o pessoal da Romênia, se não me engano, o pessoal da Lions, não sei que empresa que é, cara, carrega ele no colo, porque eles sabem que ele escala, e toda semana eles mandam uma oferta diferente para ele. Tá? Então, isso facilita muito, muito, muito o seu jogo. A segunda forma de você conseguir entrar numa networking dessa é através realmente de networking. Conhecendo produtores, plataformas gringas em eventos. Então, sempre que você tiver a oportunidade, venha num evento desse aqui, focado no mercado americano. Se você quer começar como afiliado, tem, sei lá, dezenas de produtores aqui para você trocar ideia e pedir uma oportunidade, sei lá. Eventos da ClickBank, da Buy Goods, da Digistore, da Eagle Labs, da Ship Offers. Todos esses eventos, tem evento praticamente todo mês em São Paulo, de algumas dessas empresas. Então, se você realmente tem interesse em rodar como afiliado, venha nesses eventos e tente se conectar aí com os produtores. Tá? E uma forma muito boa que surgiu atualmente é através de mentorias, onde o mentor é dono de uma network de ofertas. Tá? Só que, do mesmo jeito que isso aqui é bom, pode ser muito ruim, porque tem surgido muita gente, dono de uma oferta, lançando mentoria somente para captar afiliados. E o que eu vejo acontecer é que o cara está querendo validar a oferta dele em cima do tráfego dos afiliados. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Quando vocês forem rodar uma oferta de algum produtor, peça os números da oferta, quanto que aquela oferta já faturou, quanto que ela está faturando, qual o funil utilizado. Se o produtor realmente validou essa oferta anteriormente, ele vai ter todos esses dados para te passar. Tá? Então, eu poderia dar de exemplo, sei lá, o BIF, né, acho que é o mais famoso, ele tem uma networking com várias ofertas. Eu acabei, sem querer, formando uma networking também, porque a base do meu produto é conectar, eu não sou dono de oferta, tá? Eu conecto os meus afiliados, os meus alunos, aos maiores produtores do mundo. Então, hoje, quem entra na formação tem acesso aí, inicialmente a 8 ofertas de diferentes nichos, para conseguir rodar ofertas que passaram pelo meu filtro anteriormente, tá? Então, ofertas realmente validadas. E é por isso que o pessoal tem tanto resultado, porque a partir do momento que você está numa networking dessa, realmente você está com a principal variável, a principal barreira de entrada do Direct Response totalmente isolada. Tá? Então, pessoal, cara, eu juro que se vocês aplicarem isso aqui da forma como eu falei, conseguir entrar numa networking dessa, eu acho que o passo mais difícil do que eu passei aqui hoje para vocês é realmente conseguir uma networking de qualidade, tá? Principalmente se você é um afiliado que ainda não tem resultado. Então, cara, tenta pegar um tempo de tela nas ofertas abertas, tá? Para você sentir o mercado, colocar o pé na água, ver se é realmente isso que você quer, tá? Se já é ir direto para os Estados Unidos. Eu iria, tá? Eu sinto um pouquinho de inveja de quem está começando no mercado hoje em dia, porque, cara, você está começando com uma oportunidade dessa aqui. Quem começou lá em 2022, como a gente, tinha que rodar PLR, fazer 1.200 vendas no mês para faturar R$100 mil.
E então, assim, eu acho que essa é a melhor oportunidade disparado que a gente tem hoje no marketing digital, tá? Só que tudo tem um porém. Deixa eu... Pô, esse silêncio é foda, né? Pra onde? Aonde que fica o negócio? F. Vê se passa. Passa manual aí, Thiagão. Desce aí. Ah, é a última? Porra. Deixa aí, volta aí então. Na verdade, realmente os slides acabaram aqui. Eu que me enganei. Eu só queria, para a gente encerrar, trocar uma ideia muito sincera, assim, principalmente com quem está começando agora no mercado ou quem está migrando de outro mercado para o mercado de Direct Response, tá? Eu costumo falar que o mercado de Direct Response é uma brecha na Matrix, assim, bizarra. Não existe um mercado tão simples de ganhar dinheiro, não fácil, tá? Mas é simples de ganhar dinheiro. Não existe outro mercado no planeta que você consegue escrever um criativo, você recebe uma oferta validada, você joga tráfego para aquele criativo, você aperta uns botões ali, e aí no mês seguinte você está fazendo 500, 600, 700, 1 milhão. Então, realmente, isso aqui é uma brecha na Matrix, mas nem tudo são flores, tá? O mercado de Direct Response, eu acho que de todos os nichos do digital, ele é o de maior, eu acho que a palavra certa para usar aqui é de maior selvageria, tá? O mercado de Direct Response, ele é selvagem, e tudo que puder dar de errado nesse mercado, para quem está começando, é bem provável que dê, tá? Então, eu acho que a diferença para quem para quem subiu no palco aqui hoje, para várias pessoas que têm muito resultado, que estão aqui, que eu sei que escalam muito, o quão resiliente essas pessoas foram quando essas merdas aconteceram, tá? Com o perdão da expressão aí. Você tem que entrar preparado para errar 100 criativos e estar pronto para testar o 100º. Você tem que entrar preparado para, sei lá, errar 15 ofertas e estar preparado para testar a 16ª. E aí, quando você acertar, pode ser que venha alguém, plagie os seus criativos, plagie a sua oferta, com mais caixa que você, te tire completamente do leilão e tome aquela sua oferta. E você vai ter que levantar no dia seguinte e subir seus anúncios de novo. Então, eu acho que a única diferença, eu acho que não tem ninguém mais capacitado ou mais inteligente, a única diferença para quem subiu aqui hoje e para quem já tem resultado, para quem não tem, é o quanto você consegue aguentar, tá? Nesse jogo. Se a gente for falar de estatística, 10% das pessoas que começam nesse mercado, eu acho que realmente ficam aí mais de um ano. Então, a gente está aqui, sei lá, fora o pessoal que já é consolidado, umas 70 pessoas, 80. Então, estatisticamente falando, 8 de vocês vão estar no mercado no ano que vem. Então, não é para desanimar ninguém, muito pelo contrário, quero motivar vocês a seguir firme no propósito. De fato, isso aqui é um mercado que pode te enriquecer e te enriquecer muito rápido, tá? Transformar a sua vida por completo, mas você precisa seguir, primeiro de tudo, um passo a passo validado e ter muita fome de fazer acontecer e não parar independente do que aconteça aí. Fechou? Hoje meu conteúdo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aí à disposição para a gente trocar ideia. Fechou? Arrebentou, Pedrão. Tamo junto, irmão.